Boa noite, pessoal. Começando aí a nossa aula 4, sendo gravada hoje no dia 2/6, terça-feira. Isso é só por uma questão de organização dos vídeos, tá, gente? Por isso que eu tenho essa frescura, entre aspas, aí. Na aula passada nós paramos aqui em cálculo da intensidade amostral, ou seja, se eu vou fazer um inventário, quantas parcelas eu vou colocar na área? Então, o número de parcelas que eu coloco na área depende de dois aspectos. Qual que é o erro máximo admitido para o levantamento e qual que é a variabilidade daquela características que eu vou avaliar na minha população-alvo. Então, se eu tenho um erro máximo bastante exigente, eu preciso de mais parcela. Se eu tenho uma variabilidade alta, eu preciso de mais parcela. Então, veja, nós temos aqui, ó, a formulinha do erro. Erro é igual a T vezes desvio padrão da média. Dentro do desvio padrão da média, eu tenho a variabilidade, que é o S2, tá? E aqui eu tenho o erro máximo. De forma que, se eu substituir ali, eu teria aqui que o erro é igual a T, que multiplica raiz quadrada de S2 sobre N, que multiplica 1 menos N sobre Enão. Isso está na página 38 da nossa apostila. A página 38 da nossa apostila. Se nós trabalharmos essa resolução, elevando ao quadrado o erro, elevando o T ao quadrado, a raiz quadrada desaparece. Aí vira a demonstração na página inicial, na página 39, lá no início, e nós vamos chegar nesta fórmula que está aqui. Ó. Eu preciso chegar nesta fórmula, por enquanto nesta, tá? Olha bem, é a fórmula de calcular a intensidade amostral, ou seja, quantas parcelas eu preciso colocar na área. E nesta fórmula, nós temos as duas coisas que determinam quantas parcelas nós temos que colocar numa população-alvo para avaliar uma determinada característica. Eu tenho a variabilidade, que está caracterizada aqui pela variância, e eu tenho o erro máximo admitido. Então o cara te contrata e fala assim, ó, o erro máximo que eu admito é este. É o erro máximo, que pode ser conforme a necessidade dele, pode ser conforme uma legislação, digamos, plano de manejo. Existem planos de manejo que estabelecem qual que é o erro máximo admitido, tá? Então, nesta fórmula, que é uma fórmula para a população finita, porque eu tenho um Enão, eu tenho as duas características que eu preciso observar. O que eu vou chamar a atenção de vocês nessa fórmula? Aqui é a variância, e aqui é o erro. Na aula passada eu já falei isso, mas vou relembrar. Se eu estiver falando de volume, a variância é metro a sexta. Se eu estiver falando de, digamos, diâmetro, é centímetro ao quadrado. Se eu estiver falando de volume, o meu erro é metro cúbico, porque o que é o erro? A média é mais ou menos um erro. O erro tem a mesma unidade da média. O erro tem a mesma unidade da característica que está sendo avaliada no inventário. Então, aqui também seria metro cúbico ao quadrado. Portanto, eu teria metro a sexta aqui, iria cortar as unidades. O nosso eninho fica adimensional. Ou seja, tá, número de parcelas não tem unidade. Por isso eu vou cortar. Ok? Tranquilo até aí? Então nós temos as definições que vocês já conheceram de cada item desse daqui. Beleza. Vamos dar um pulinho na página agora, lá na página 40. Isso aqui é uma medida de variabilidade, S2. O erro é o erro em relação à média. Então preste atenção. Se vocês tiverem um problema, que você tem aqui a variância, o erro, se eu falar assim, ó, erro máximo, 10%. 10% de quem? Da média. Então, digamos que a média seja 100, o meu erro que eu admito é 10. 10% de 100. É o erro 10, tá? Para ter a mesma unidade aqui. Esse erro é 10%, 5% em relação à média. Em relação à média, ok? Mas nós podemos
reescrever esta fórmula da seguinte maneira, quer ver? Usando o coeficiente de variação. Usando o coeficiente de variação. Porque daí eu não preciso me preocupar com o cálculo deste erro. 10% da média, tá? Então essa formulinha pode ser escrita assim, ó, n é igual a t ao quadrado que multiplica CV percentual ao quadrado, agora ele é adimensional, dividido por quem? O erro também percentual ao quadrado mais t ao quadrado vezes CV percentual ao quadrado sobre e não. A mesma fórmula, porém no lugar da variância, eu estou colocando uma outra medida de dispersão, chamada coeficiente de variação. É uma fórmula para população finita. Por que população finita? Porque eu conheço o E não. Mas eu posso também ter um N calculado para uma população infinita. Eu vou desprezar esta parte aqui, ó. Ou seja, vai ficar T ao quadrado vezes CV percentual ao quadrado sobre erro percentual ao quadrado. Eu tenho agora o quê? A nossa intensidade amostral sendo calculada de uma maneira pensando numa população infinita, onde eu não conheço o E não. Então é possível trabalhar tanto com esta fórmula quanto esta fórmula no cálculo da intensidade amostral. Aí na apostila de vocês, mais ou menos no meio da página 40, a gente tem um problema simples, que é o que a gente chama de convergência. Ou, tem uma outra palavrinha que o pessoal usa muito, mas na verdade o termo técnico seria convergência, da nossa intensidade amostral, numa situação onde você vai ter um palpite para o CV. Aí ele fala assim, ó, que o floresteiro vai fazer um levantamento numa área em que, com 95% de confiança, a informação que ele vai gerar, de volume por estéreo, com erro amostral de no máximo 10%. Como tá aí? Ele acredita que para esta floresta, o CV seja de 25%. É um palpite dele. É um chute que ele deu. É um palpite. Nós vamos chegar nesse ponto. Como calcular a intensidade amostral, a medida de variabilidade? Amostra piloto, revisão de literatura, experiência do inventariador. Nós vamos falar isso mais adiante. Mas ele acredita que, ou seja, como ele faz muito inventário, esse cara, ele teve um palpite que para aquela vegetação que ele ia inventariar, 25% era uma medida boa de coeficiente de variação. Então ele deu um chute, ok? E estima que um bom número inicial de parcelas seja de 25. Então ele falou, olha, 25 parcelas de tamanho tal, aqui nós não estamos nem falando em tamanho, tá? Ele acha que é um tamanho legal. Beleza. O que nós queremos chegar? Vamos fazer a convergência da intensidade amostral. O que seria isto? Nós vamos calcular um novo N, T vezes, eu vou utilizar o população infinito, tá? CV percentual ao quadrado sobre erro percentual ao quadrado. Olha, isso nós temos, que nós vimos que ele achou que é um valor de 25%, que é um bom chute, é um bom palpite. O erro também, ele falou que aceita o erro de 10%, então nós temos. Então o que está faltando para nós aqui? É o valor do T. O valor do T. Então olha bem, na apostila está assim, ó, T para 0,9975, ponto e vírgula, 24. Por quê? 24. Eu coloquei 25 parcelas, menos 1, 24. Agora, por que 0,975? Porque o T é bilateral. A nossa tabela de T, ela é unilateral ou unicaudal, tá? Mas, na verdade, o valor do T ele é um valor para menos e um valor para mais. Se você olhar uma curva da normal, ele é isso aqui, ó. Você teria alguma coisa dessa natureza. O que é isso? Você tem um ponto aqui,
um outro ponto aqui. Aqui dentro, ó, eu tenho 95% de confiança. Eu tenho 2,5% para cá, eu tenho 2,5% para cá. Então, quando eu quero achar esse cara aqui, eu estou falando em 0,95 mais 0,025. Por isso que dá 0,975. Eu estou querendo saber disso tudo aqui, ó. Se eu inverter, se eu quiser, e aí eu vou ter um valor negativo. Se eu inverter, eu quero saber esse valor, eu estou para trás, ou seja, 95 mais 2,5. Por isso é 0,975. O outro lado seria 0,025. Certo? E por isso que vocês têm o valor de 0,975. 0,975. Somando 2,5 vai dar 1. Se nós olharmos um valor de T para essa informação aqui, ó, 95% de confiança, 24 graus de liberdade, ele é 2,064. Então agora eu vou calcular um N. N vai ser o quê? 2,064 ao quadrado vezes 25 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Este N, ele dá um valor de 27. Então o palpite do cara era que 25 parcela amostraria bem a área. Quando a gente recalculou o N, fez um recálculo do N para ele estabilizar, ele jogou a gente para 27. Então agora eu vou calcular o N de novo, com um novo valor de T com base em 27 graus de liberdade. Eu vou apagar aqui, ó. Vou pegar aqui, ao invés de 24, eu vou colocar 26. Por que 26? Ó, eu estou pegando agora esta informação daqui, com o mesmo nível de confiança, tá? O mesmo coeficiente de confiança ou nível de significância para nós aí. Então, olha bem, esse número, opa, eu já posso apagar aqui também, esse número vai dar, tá aí na apostila, 2,056. Eu vou substituir novamente aqui, ó, 2,056 ao quadrado, só que eu estou ganhando tempo, tá? Ao quadrado, dividido pelo E, bonitinho, isso vai nos dar um valor de 27, de novo, ou seja, estabilizou. Gente, eu mostro essa questão da estabilidade, da convergência do N, porque existe isso na literatura. Mas nós não fazemos isso. Você usa o primeiro valor do N que você encontrar. Nós temos que fazer estabilidade do N toda vez que a gente calcula a intensidade amostral. Eu não tenho que calcular um N novamente, não. Mas eu mostro para saber que existe essa questão da estabilidade do N, da convergência do valor de N. Ok? Beleza. No verso, vocês não vão falar em verso porque, na verdade, nós não estamos em sala de aula. Eu ia pedir para vocês anotar no verso. Olha bem, eu mandei um vídeo para você, um áudio para você, desculpa, um áudio, agora mesmo, tá? A aula está acontecendo agora por volta de 15 para as 8, por aí 10 para as 8. Eu devo ter mandado esse áudio 7h15 da manhã, 7h15 da noite, 7h10, tá? Falando que era um problema que nós iríamos tratar na aula hoje. Então vamos lá. O cara fez um levantamento numa carvoaria. E essa carvoaria cabia 150 fornos. Ou seja, forno para transformar lenha em carvão. Então a carvoaria tinha 150 fornos. E ele ia avaliar o rendimento por forno. Ou seja, a unidade amostral dele não é a parcela. A unidade amostral dele é o forno. E eu falei para vocês que essa carvoaria tinha 150 fornos. Ou é não? Vai ter uma pergunta já disso aqui, que a resposta já está aqui. Eu disse que ele fez um levantamento onde ele detectou o seguinte, que o rendimento médio de carvão foi de 75,7 MDC, metro de carvão. E ele detectou o seguinte, que a variabilidade no processo foi 25,7 MDC por forno. Por forno. Tá? Então, olha bem, ele pegou, ele fez uma amostragem, que nós não estamos preocupados, a amostra de 12 fornos, com esta amostra ele chegou, nesta média, ele chegou
nesse desvio padrão. Aí você fala assim, por que você sabe que é desvio padrão? Porque eu falei assim, ó, a variabilidade. Então eu estou falando de uma medida de variabilidade. Por que não é a variância? Porque a unidade é MDC por forno. É a mesma unidade da média. Sendo a mesma unidade da média, trata-se do desvio padrão. Trata-se do desvio padrão. Tá? Então essas informações eu passei para vocês no áudio. Ou escutem o áudio, aí você vem estruturando novamente isso aqui com vídeos, vão entender a ideia. Eu sugeri que você ouvisse o áudio e escrevesse no verso da página 40 esse exercício que está aí, esse exemplo, tá? Aí eu pergunto assim, ó. Primeira pergunta que eu faço. Qual é a população-alvo? A resposta, uma bateria de fornos de carvão. Acabou. Essa é a população-alvo. População-alvo é isso. Bateria de fornos de carvão. Aí eu pergunto, qual que é a população estatística? 150 fornos de carvão. Ponto final. Então, aí a população-alvo, eu estou falando de uma carvoaria que tem 150 fornos, que é a nossa população estatística. Então, alvo, a carvoaria, a bateria de fornos. E população estatística, 150 fornos, tá? É o que a pergunta 1 e a pergunta 2 que já estou respondendo para vocês. Bom, vou apagar isso, vou apagar não, vou usar aqui de baixo. Qual foi o CV da amostra? Dessa amostra 12, de tamanho 12 que ele fez. Com esta amostra ele encontrou isso aqui, encontrou o desvio padrão, e ele quer saber qual que é o CV. Então, o CV é o quê? 25,7 dividido pela média vezes 100. Isto vai dar um valor de 23,9%. Esse é o CV. Essa é a variabilidade. Quanto maior esse CV, mais amostras ele tem que tomar. Quanto menor o CV, menos amostras ele precisa tomar. Eu preciso medir, preciso avaliar no campo. No exemplo aqui, quanto maior a amostra, mais fornos ele teria que avaliar. Quanto menor o CV, menos fornos ele precisaria avaliar. Bom, aí eu faço uma pergunta 4. Considerando um erro máximo de 10%, que também está ditado lá no áudio para vocês. Para o levantamento, quantos fornos deveriam ser avaliados? Bom, se a unidade amostral dele é forno, que nós falamos no enunciado do problema, o objetivo é saber qual é o rendimento da produção de carvão. Ou seja, o que o forno rende? Então ele está avaliando o forno, a unidade amostral dele é forno. Então ele está perguntando quantos fornos deveriam ser avaliados? O nosso N. Nosso N. Vamos considerar um N completo. Então eu vou apagar aqui, ó, essa primeira parte aqui, tá? Vou apagar essa primeira parte. Se eu precisar da informação, a gente busca ela ali. Como eu tenho um N de 150, como é que fica o nosso cálculo do N? N é igual a T ao quadrado. Que se eu avaliei 12, vocês vão olhar para mim, para graus de liberdade 11, para 95% de confiança, vai dar 2,01. Então, eu vou ter um T aqui, ó, de 2,201 ao quadrado. Então, esse T, ele vem de 0,975 e 11. Por que 11? Porque nós lançamos 12 amostras. Ele avaliou 12 fornos, tá? Que multiplica, qual que é o CV? 23,9 ao quadrado. Tudo isso aqui, ó, dividido pelo erro máximo, 10 ao quadrado, mais 2,201 ao quadrado, que multiplica 23,9 ao quadrado sobre 150. Isso aqui vai nos dar 41 fornos. Ou seja, se ele tivesse feito retirado as conclusões dele com base apenas nos 12 fornos avaliados, ele teria uma conclusão precipitada. Então ele precisaria praticamente 3 vezes mais, 4 vezes mais quase, né, do que ele avaliou, para ele ter os 10% de erro. Então, para ele ter um erro de 10% com esta variabilidade
que ele detectou com a amostra 12 que ele fez, ele precisaria de avaliar 41 fornos. Tranquilo, gente? Esse é o exemplo que está aí para vocês. Aí fala lá assim que a conversão, o fator de conversão de metro estéreo para metro de carvão é de 0,49. Ou seja, 1 metro estéreo produz 0,49 metros de carvão, MDC. Tá? É uma conversão que, para o exemplo nosso, eu não estou usando ele em lugar nenhum. Mas mais para frente a gente pode usá-lo talvez na construção de um intervalo de confiança. Aí nós vamos avançando nessas informações. Então, MDC é metro de carvão. E na carvoaria a gente trabalha com metro estéreo. Então, 0,49 quer dizer que 1 metro estéreo eu consigo gerar 0,49 MDC, metro de carvão. É uma unidade usada em carvoaria. Ok? Beleza. Na página 41, vocês têm aí 9 árvores que foram cubadas rigorosamente. Olha na página 41. E você tem na média 0,48, desvio 0,16, CV 33,13. É a mesma coisa. Se vocês observarem aí, ó, usei uma formulinha do N, nós calculamos um valor de N de 59, tá? Ou seja, eu precisaria de 59 árvores para fazer a cubagem. Fizemos recálculo do N e paramos em 45. O N estabilizou em 45. Ou seja, eu preciso de 45 árvores para eu ter um bom ajuste desses modelos, conforme a variabilidade detectada nesta amostra com 9 árvores. Tá? Mesma coisa que nós acabamos de fazer com o forno, é o que está lá na página 41, o número de árvores cubadas rigorosamente. Beleza. Na página 42, o item 5.12, agora vou apagar isso daqui, tá? Item 5.12, muitas coisas, gente, que nós estamos vendo, nós vamos rever. Em algum momento, quando a gente estiver processando a amostragem casual simples, quando a gente estiver processando a amostragem casual estratificada, sistemática, a gente vai revendo alguns conceitos. E a gente vai colocando esses conceitos novamente, discutindo esses conceitos novamente, até a gente poder ir fechando tudo. Não? Então não se preocupe se está ficando alguma coisa no ar, mas é uma coisa que não é tão grave. Ela vai acontecer novamente e muito em breve, tá? Muito em breve, ok? Bom, o item 5.12 da nossa apostila, que está lá na página 42, está lá na página 42, ele trata do efeito do tamanho de parcela sobre a variabilidade. Esse é um item bastante curioso. Vocês observem aí que tem um gráfico que está mostrando isso aqui, ó. Você tem aqui o CV e você tem aqui o tamanho da parcela, tá? Vou chamar assim, ó, tamanho da parcela ou área da parcela. Beleza? Ó, ele dá essa curva para nós, ó. É uma curva dessa natureza. Quer dizer o seguinte, que quanto maior a área da parcela, menor é o CV. Por isso vocês têm assim, ó, 400 metros quadrados eu tenho um CV maior. 600 metros quadrados meu CV diminui. Então, mas para você falar assim, você tem que considerar que para aquela população e para uma mesma intensidade amostral. Então, se eu amostrar uma área com 10 parcelas de 400 metros quadrados, eu vou ter um CV 20. Número hipotético, gente. Número hipotético. Se eu amostro uma área com 10 parcelas de 400 metros quadrados, eu tenho um CV 20. Na mesma área, 10 parcelas, não posso mudar o número de parcela, 10 parcelas de 600 metros quadrados, o meu CV, digamos, vai dar menor. Se lá deu 20, agora vai dar 15%. Por que isso? Quanto mais eu amostro, mais eu enxergo variabilidade. Eu consigo detectar melhor essa variabilidade.
E o que significa esse detectar essa variabilidade? Ontem eu falei isso para vocês. Volte na formulinha do CV, da variância. Somatório de xi menos a média ao quadrado. Não preocupa com a parte de baixo aqui não, n menos 1. Quanto maior a parcela, maior é a probabilidade de um dado observado em campo ser muito próximo da média. Quanto menor a parcela, existe uma chance razoável de observar um dado e ele ser bem diferente da média. Ele ser bem diferente da média. Então é isso que nós estamos tratando. Então, populações homogêneas, clone. Tanto faz eu trabalhar com parcela de 400, como trabalhar com parcela de 600. Não vai mudar muito no meu CV, porque eu estou tratando de uma população clonal. Mas, pensando numa população onde varia muito, opa, aí eu já passo a ter um problema. É preciso trabalhar com parcelas maiores para reduzir o CV, para você aumentar a precisão com menos parcela possível. Então, o tamanho de parcela tem tudo a ver com essa questão aí, tá? Se vocês observarem na página 43, lá em cima tem duas observações em negrito. E nessas observações eu falo assim, ó, maior parcela, maior área amostrada. Portanto, espera uma redução do desvio padrão. Se eu tenho 10 parcelas de 600 metros quadrados, eu mostrei mais do que 10 parcelas de 400 metros quadrados. Uma eu mostrei 6 mil metros quadrados, a outra eu mostrei 4 mil metros quadrados. Então, onde eu amostrei mais, significa que eu vou perceber melhor essa variação. Traduzindo, quando eu percebo melhor, não significa que vai aumentar o CV ou a variância. Vai reduzir. Eu estou detectando melhor esta variabilidade. Ela está sendo enxergada melhor. Tá? Ela está sendo enxergada melhor. Aí na observação 2 eu falo assim, ó, se trabalharmos numa população clonal, cloninho de eucalipto, tudo parecido. População de, não vou falar não, porque daqui a pouco vira preconceito, né? Muito parecido. Tudo, o clone. Tanto faz parcela de 300, de 400, de 500, o nosso CV vai estar sempre perto. No clone, se eu lançar 10 parcelas de 300, 10 parcelas de 400, 10 parcelas de 500, o CV vai dar assim, ó, 12, 12,5, 13, acabou. Vai ser coisa muito pequena. A diferença entre eles vai ser pequena, porque eu estou falando de uma população clonal. Aí não compensa você aumentar muito o tamanho da parcela. Aí fala assim, ó, se trabalhar numa população clonal, tudo muito uniforme, mudanças no tamanho de parcela tem pouco efeito sobre o CV. Tem pouco efeito sobre o CV numa população clonal. Mas quando nós levamos isso para uma população heterogênea, aí a coisa muda de figura. Aí nós podemos ter uma variabilidade acentuada e que aumenta bastante o nosso CV. Bom, tem um exemplo aí que eu quero mostrar para vocês, uma formulinha, tá? E esta formulinha, ela é bastante útil, porque é uma estimativa de CV com base em tamanho de amostra, com base no tamanho da parcela. Uma estimativa de CV com base no tamanho de parcela. Vocês têm uma formulinha assim, ó, CV2 percentual ao quadrado é igual CV1 percentual ao quadrado, que multiplica raiz quadrada de área 1 sobre área 2. É uma boa estimativa, é uma estimativa razoável. O sujeito fez um inventário com parcela de 400 metros quadrados e encontrou um CV. Com essa informação, a área dele, 400 metros quadrados e o CV, se ele trabalhar com parcela de 600 metros quadrados, o que ele espera encontrar de CV? Essa é a pergunta. O que ele espera encontrar de CV? Ah, com 400 ele encontrou 20%. E com a 2, qual seria essa estimativa? A 2 de 600 também será 20%? Essa é a proposta desse item que está aí. Então ele fala assim, que o cara lançou numa população parcela de 600 metros quadrados. Tá? E obteve um CV de 25%. Então vamos pensar aqui, ó, uma área 1
de 600 metros quadrados, tá? E ele encontrou um CV de 25%. Aí, caso fosse lançado a mesma intensidade amostral, na mesma área, tá? Mesma intensidade amostral, na mesma área, com parcela de 400 metros quadrados, mesma intensidade amostral, com parcela de 400 metros quadrados. Qual seria o coeficiente de variação? Então, agora eu estou falando para ele assim, ó, a área 2 é de 400 metros quadrados. Então, eu tenho os elementos que eu preciso colocar ali para eu estimar esse cara. Então, se eu pegar lá, ó, o CV2 ao quadrado percentual, vai ser igual a 25 ao quadrado, é o que ele achou, tá? Raiz quadrada de quem? Área 1, 600 dividido por 400. Se nós resolvermos esta conta, isso aí vai dar um CV de 27,7% arredondando. Tem que ser maior. Por quê? Eu diminuí o tamanho da parcela. Eu amostrei menos. Então eu tenho um CV um pouquinho maior. Agora, bom, para que isso? Tem uma aplicação extremamente interessante. Vamos imaginar que você pegou Terra Júnior, Floresta Júnior, pegou o inventário para fazer. Lá na região central do estado de Minas Gerais, uma área de cerrado. E vocês pegaram os livros do inventário florestal de Minas Gerais e verificou que, trabalhando com parcelas de 1.000 metros quadrados, o pessoal da UFRA encontrou CV ao redor de 32%. Na literatura tem isso, na literatura. Aí vocês falam assim, bom, eu não quero trabalhar com parcela de 1.000 metros quadrados, está muito grande. Vamos pensar numa parcelinha menor? Vamos pensar em 800 metros quadrados? Sei lá, 600 metros quadrados, 10 por 30? Se eu trabalhar com parcela de 10 por 30 naquela vegetação parecida com a que a UFLA trabalhou, o que eu espero do CV? Se a UFLA achou 33, com parcela de 600, provavelmente a gente vai ter um CV maior. Então, esta formulinha serve para isso, para eu estimar um CV com base numa área de parcela conhecida, com CV conhecido, e com aquela nova área que eu estou propondo a trabalhar. Para isso que essa formulinha serve. Ela é muito prática e útil nesse contexto. Tá? Eu gostaria muito que vocês entendessem esta formulinha, que ela é bastante prática, ela é bastante aplicada para nós. Eu volto a falar nela em outra, quando eu falar de cálculo da amostra piloto, cálculo da variabilidade, lá nos passos do inventário, um pouquinho mais à frente, dentro da amostragem casual simples, a gente vai estar voltando a falar nessa forma, porque provavelmente algum exercício até eu uso esta formulinha aí. Vocês vão ter que usar esta formulinha para mim. Tranquilo? Bom, vamos partir, gente, para o nosso último item de estatística básica aplicado ao inventário florestal. Chama-se correlação. Covariância e correlação. Por que primeiro a gente fala em covariância? Porque, na verdade, você tem que ter primeiro a covariância para depois você chegar na correlação. Então, vai lá na página... Esse item nosso começa na página 43. Então, o nosso item 5.13 está lá na página 43. E eu estou falando de correlação. De correlação. Virando a página, lá na página 44, ó, página 44. Nós temos um gráfico, assim, ó, onde eu tenho X e eu tenho Y. E nesse gráfico, nós temos alguma coisa assim, ó, mostrando que X tem uma relação com Y. Quer mudar o valor do X? Ou a denominação, ao invés de ser X, vamos colocar aqui DAP, ó.
para ficar mais palpável, algo que eu consigo enxergar mais no meu mundo. Vamos colocar aqui no Y a altura total estimada. Ou seja, eu estou estimada não, só HT por enquanto. Eu estou buscando qual é o tipo de relação que tem o diâmetro com a altura total. Que nesse caso está me indicando uma correlação muito próxima de 1. Uma alta correlação. E vocês têm logo abaixo desse desenho aí, uma outra figurinha, que também eu vou chamar aqui de X e de Y, e que está assim, ó. Está mostrando para nós o quê? Que para o mesmo valor de X, eu tenho vários valores de altura. Isto aqui, ó, indica para nós uma correlação próxima de 0. Próxima, tá? Aproximadamente 0. Não tem correlação. E se você quiser mudar o X para DAP e quiser mudar o Y para a altura total, também pode. Onde que serve isso? Floresta nativa. Quando você está trabalhando com floresta nativa, considerando conjuntamente todas as espécies possíveis, provavelmente a correlação seja algo muito próximo de 0. Por quê? Na floresta nativa, como que as plantas crescem? De uma maneira, você tem uma árvore que pode engrossar muito e crescer pouco em altura, aí vocês voltam lá na ecologia, aquela questão de dominância, dominada, pioneira, não tem os termos desses lá? Aquelas árvores que crescem muito rápido, elas estão atrás de luz, elas vão crescer primeiro em altura, para depois elas engrossarem. As pioneiras. As secundárias, a tal das secundárias tardias, aí tem umas classificações ecológicas, lá na silvicultura, na ecologia, que eu não me lembro. Quem tiver interesse para isso, volte nesse tema. Tá? Nesse caso, eu posso ter uma planta que ela é dominada, vamos assim dizer. Então, ela fica ali crescendo primeiro em diâmetro e depois, mais adiante, que ela vai crescer em altura. Então, eu tenho árvore grossa e baixa. Eu tenho árvore fina e muito alta. Então, eu tenho uma mistura. Eu não tenho correlação. Eu não posso pensar em ipsometria aqui. Aqui eu posso pensar em ipsometria. Aqui eu posso pensar em ipsometria. Bom, na página... E nós podemos ter também, gente, eu não sei um exemplo muito claro, quando você tem isso aqui, ó. Que também é uma correlação próxima de 1. É uma correlação forte. Quando eu aumento X, diminui Y. Nós acabamos de ver um gráfico de CV, só que, na verdade, o CV não é uma reta, ele é uma... Aqui nós estamos falando de uma reta. Alguma coisa assim, reto. Não numa hipérbole. Não poderia ser pensar como o CV lá. Aumentou o tamanho de parcela, diminuiu o CV. Mas não nessa relação linear. Isso aqui é muito próximo de menos 1. Aquele ali de 1. Portanto, correlação varia de quanto? Menos 1 a mais 1. Quando você passa pelo 0, você não tem correlação. Quanto mais próximo de menos 1, quanto mais próximo de mais 1, maior a correlação, mais a ver. Ou seja, existe um relacionamento entre essas duas variáveis. Se caso existir, como esse exemplo que está aqui, eu posso pensar agora numa regressão. Aí eu já estou falando em causa e efeito. Eu vou pensar no modelo matemático para estudar esta relação diâmetro e altura, onde eu vou ter uma variável independente que explica uma variável dependente. Lembrando sempre, a variável dependente é a mais difícil de mensurar em campo. E a variável independente é a mais fácil. Então, numa ipsometria, a altura total é a nossa variável dependente. E DAP é a nossa variável independente. Por quê? O diâmetro é fácil de medir. A altura é mais complicado de medir.
a medição de altura tem mais erros. Alright? Bom, o que diz a fórmula da correlação para nós? Então, vamos lá. Vamos entender rapidamente isso aqui para vocês verem por que não tem unidade. Então, a nossa correlação vai de -1 até +1. A correlação, na página 45, está a formulinha dela lá, tá? É a covariância XY sobre raiz quadrada da variância de X que multiplica raiz quadrada da variância de Y. E quando a gente estuda covariância, você está estudando seria a variância conjunta entre duas variáveis. Então, se eu estou estudando diâmetro com altura, a covariância teria uma unidade, vamos pensar assim, centímetro vezes metros. Porque eu estou trabalhando, ó, xi menos a média de x, que multiplica yi menos a média de y. Tá? Lógico, aqui tem um somatório. A covariância está nesse nível aqui. Eu tenho uma diferença que é de diâmetro, que a unidade é centímetro. Eu tenho uma diferença que é da altura, que a unidade é metro. Quando eu tiro a raiz quadrada da variância, eu venho para quem? Para o desvio padrão. Portanto, eu passo a ter aqui centímetro e passo a ter aqui metro. Eu vou cortar esse cara com as unidades do centímetro e metro da covariância. Por isso que a correlação, ela não tem unidade. Porque você falar de covariância 100 centímetro por metro. Não, covariância. 1.200 centímetro por metro. Não faz sentido para nós, físico. A correlação faz. Ela vai de -1 a +1. Quanto mais próximo de uns, né? Ou negativo ou positivo, maior é a correlação. Mais a coisa eu posso explicar. Vocês têm na página 46 um exemplo de como calcular a correlação na mão. Mas eu não quero isto. Quem quiser pegar lá e fazer na mão para ver como é que faz, pode pegar. Fique à vontade. O que eu quero que vocês façam? E isto vocês têm que saber. Se vocês tiverem uma planilha desta, da página 46, eu até peço vocês para digitar essa planilha no Excel. Diâmetro e altura. Só isso. Diâmetro e altura no Excel. Depois vocês entram assim, ó, com função é igual, correl. Abre parênteses. Marca a primeira matriz, vírgula. Marca a segunda matriz, fecha parênteses. Essa matriz aqui vai de A1 até, no nosso caso aqui, A11. A outra vai de B1 até B11. Ele vai te dar qual é o valor da correlação aqui. Nesse exemplo nosso, ela vai dar 0,57. Esse exemplo nosso vai dar 0,57. Eu peço vocês para digitar isso no Excel usando a função correl. Quem quiser usar o R, também pode. Cria um objeto chamado dados, coloca DAP, altura nele lá dentro, e pede para ele assim, ó, cor de quem? Abre parênteses. Dados, dólar, DAP, vírgula, dados, dólar, HT, fecha parênteses. Você vai ter o valor, ele vai te entregar o valor da correlação. Bom, isso aqui é bom saber? É. Mas para vocês, o que mais interessa para mim é o seguinte. Pegue diâmetro e altura e coloque na calculadora de vocês. E pede à calculadora qual é o valor da correlação de diâmetro e de altura. Isso é que eu quero que vocês aprendam. Tirar a correlação do diâmetro e altura. Fala assim, poxa, mas para que isto? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós vamos entrar logo em amostragem de casual simples com uso de variável auxiliar. Aí eu preciso saber calcular a correlação. Qual que é a correlação da variável auxiliar com a variável principal? Vamos chegar lá na frente. Então, vários exercícios vocês terão que passar pelo cálculo da correlação. Para ver se de fato aquela variável auxiliar está auxiliando mesmo.
Será que X tem a ver com Y? Será que X está auxiliando estimar Y? Nós vamos utilizar isso mais adiante. Então eu preciso que vocês saibam calcular correlação usando exatamente a calculadora de vocês. Mais do que saber usar o Excel ou o próprio R, tá bom? Uma coisa muito importante, provavelmente vocês não vão conseguir ver antes, porque eu vou pôr o vídeo agora para fazer o upload. Então demora, aqui no sítio de internet é mais lenta. Então, às vezes eu gasto 5, 6 horas para subir um vídeo de 50 minutos. Só para vocês terem uma ideia, esse vídeo agora, ele está com 45 minutos. O de ontem, que eu já disponibilizei para vocês a aula 3, já está lá no campus virtual, que vocês podem entrar lá. Ele gastou 5 horas, eu não vi. Eu fui deitar, eu coloquei 8 horas e fui deitar, não vi a hora que ele terminou. Mas mais de 4 horas já tinha e não tinha acabado. Então, demora muito a subir. Então, provavelmente, vocês não vão ver esse vídeo antes de nós conversarmos amanhã. Mas, caso vocês consigam ver, amanhã nós teremos a aula prática. Turma A às 10 e turma B às 16. Então, eu peço vocês o seguinte. Turma A, assista na turma A ou assista na turma B. Mas a turma B na A, não. Porque senão a minha internet não aguenta. Porque nós vamos tratar de dúvidas, nós vamos tratar de exercícios, tá? E de outras coisas mais que eu achar pertinente com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Reveja o vídeo. Vai lá na lista de exercício. Tenta fazer a lista de exercício com muita calma, com muita paciência. Abre a apostila, marca. E a réu nossa da semana que vem, que eu vou chamar de réu 2, lá no campus virtual, nós vamos tratar sobre a amostragem casual simples. Aí, gente, nós vamos longe. Aí não dá para fazer uma réu com um tema só dentro daquela semana. Aí, nesta amostragem casual simples, nós devemos ir pelo menos umas 10 aulas gravadas. Eu não consigo terminar. Mas vocês, obviamente, que vocês não vão fazer 10 aulas numa semana, mas pelo menos umas 5 aulas por semana vocês terão que fazer. Eu vou considerar que a gente gasta 2 semanas dentro da amostragem casual simples. Lá no plano tá uma só, mas a gente não consegue. Eu quero que vocês saibam, portanto, eu vou gastar tempo, vou gastar energia, mas vocês não sairão daqui sem saber inventário florestal. Custe, nem que seja para gente ficar varando noite gravando vídeo, mas tem que sair coisa boa, tá bom? Valeu, boa noite a todos, um abração. Tchau, tchau.